Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Aqui seu amigo Joaldo Almeida entrando para os nossos 5 minutos com Deus. Segunda-feira, quero declarar a bênção de Jesus sobre sua vida, sobre sua semana. Que essa semana seja abençoada, agraciada pelo favor de Deus. Que você seja cercado por anjos, protegido pelo sangue de Jesus e que o Senhor faça com que as bênçãos dele te alcancem nesta semana, em nome de Jesus. Hoje, à noite, teremos a nossa terceira live do treinamento que estamos fazendo da Semana Blindagem Emocional. Ainda dá tempo você assistir. As primeiras estão em nosso canal no YouTube e você tem a oportunidade de assistir. Se eu não me engano, essa não é a terceira, é a quarta live, né? Hoje nós estaremos com meus queridos amigos, pastor Josivaldo e pastora Júlia Oliveira, para falarmos sobre blindagem emocional. Então você ainda pode participar e ser abençoado em meu canal no YouTube. Eu espero você lá, que me segue aqui nas redes sociais. Estamos em Romanos, capítulo de número 6, vamos ler do versículo 9 ao 16, que diz assim: Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, desta maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, mas que vocês possam se esforçar para obedecer. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-os a obedecer às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantados da morte para a vida. E ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumentos de justiça. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que resposta dá? Vamos nos atirar ao pecado, porque não estamos sob o jugo da lei, mas sobre o poder da lei e da graça? Não, de forma alguma. Não estáis informados de que, ao que vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva para a justiça. Então, interessante aqui esse texto, porque ele vai falar um pouquinho sobre a mudança que aconteceu em nosso espírito, por meio da justificação. Nós falamos isso no início, mas aqui ele vai dizer que na nossa carne ainda existe uma tentação grande, ainda existe uma ação pecaminosa que pode nos inclinar a querer viver uma vida voltada para o pecado. Então o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a obrigação de manter nosso corpo em obediência à santidade não é divina, é humana. E aí ele vai dizer que nós devemos entregar os membros do nosso corpo, consagrá-los como instrumentos de justiça a Deus, e não ao pecado. Não podemos deixar que a graça que foi liberada sobre nós nos dê a liberdade e transformá-la em libertinagem. E quando você entende isso, ele vai dizer que o pecado, ele não pode mais ter domínio sobre nós. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo de um jugo de lei, nós estamos debaixo de um jugo da graça, debaixo desse pensamento de que a graça nos favorece, mas ela também nos capacita para viver em santidade. E aí Paulo vai explicar que o motivo do pecado ter perdido o seu domínio sobre nós foi a morte de Cristo. O pecado teve o seu salário pago em Cristo Jesus. E agora o que eu faço? Que resposta eu vou dar? Ele diz no versículo 15. Eu vou me atirar ao pecado porque eu já fui perdoado, porque a graça me alcançou? Não. Eu vou agora viver uma vida onde Deus seja glorificado em meus membros, em cada parte do meu corpo, em cada parte do meu ser. A proposta do Evangelho de Romanos aqui é que nós possamos, pastor, você falou Evangelho, não é epístola? Romanos para mim é o Evangelho da graça. Então a proposta desse Evangelho, o Evangelho da graça aqui em Romanos, é nos ensinar que no Espírito fomos justificados, na alma fomos tocados e estamos em restauração por meio da transformação da nossa mente, e no corpo nós temos a obrigação de nos sujeitar a Deus, como Paulo dizia, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Então essa obrigação, esse dever é meu e é seu. Que você faça isso e que o nome de Jesus seja glorificado. Vamos orar?
Pai, eu quero orar neste momento pelos meus irmãos, te pedindo que o Senhor lhes dê uma semana de bênção, de vitória, uma semana marcada pelo teu cuidado, pelo teu amor, que eles possam ser tocados por ti, pelo teu Espírito Santo, e que nessa semana eles possam ser cheios da tua presença, que a vida do Senhor flua neles e que eles possam se render a ti em obediência. Nós abençoamos cada pessoa e declaramos que o teu favor as alcance, em nome de Jesus. Deus em Cristo te abençoe. Fica ligado, hoje à noite nós voltamos com um momento de sabedoria e você vai receber para ser abençoado. Beijo no coração. Graças a Deus.